Boa noite, meu povo. Boa noite, sejam bem-vindos. Bem-vindos ao nosso 26º Talk. E hoje vai ser mega especial. Um dia especial, sábado à noite, né, às 19h30. Já estamos aqui ao vivo. Daqui a pouquinho nós teremos aí a ilustre presença do Padre Fábio Vieira, que já está aí, já ao vivo com a gente. Que legal. É bom porque assim a gente já aproveita toda essa uma hora com ele, né? Eu ia fazer um canto aqui, né, que é uma composição do Peter de Laura, que hoje está à frente do projeto PHN, né, que ele compôs no dia que o padre fez isso. Então, só dele aqui e acabou o padre ao vivo, tá bom, padre? Segura mais um pouquinho aí, eu sei que o senhor já está com a gente. Padre Fábio Vieira, de Corumbá, Mato Grosso do Sul, que já está no Brasil. Uma alegria tê-lo com a gente, mas já vou colocar o senhor no ar, padre. Só vou cantar essa musiquinha do Peter de Laura. Como pode alguém tão jovem me fazer pensar profundamente assim sobre quem eu sou? Como pode alguém tão jovem desejar a Deus na eternidade assim, amando e sendo amor? Exemplo pra mim, exemplo para nós. Santo de calça jeans, não estamos sós. Exemplo pra mim, exemplo para nós. Santo de calça jeans, não estamos sós. Eu quero de verdade buscar a santidade. Tristeza é somente olhar pra mim, felicidade é olhar pra Deus. Eu quero de verdade buscar a santidade. Tristeza é somente olhar pra mim, felicidade é olhar pra Deus, meu supremo bem. Meu supremo bem. Amém, amém. Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Alessandro Borges, membro do grupo de oração em Paróquia São José de Vila Zelina. Estou com o coração irradiante pelo sim desse padre, deste homem que está vivendo um ano assim espetacular, embora, né, pareça um paradoxo dizer isso por conta de toda essa diversidade que o mundo enfrenta, essa pandemia, mas eu tenho certeza que está sendo um ano muito benéfico, espiritualmente falando, para o Padre Fábio Vieira. Mas vamos colocar ele aqui já, né, ao vivo com a gente, fazer esse bate-papo com o Padre Fábio Vieira. Vamos lá, já vai aí chamando o povo aí. Boa noite, Padre Fábio Vieira. Boa noite, tudo bem, Alessandro? Tudo bem, com a graça de Deus. Que alegria falar contigo, hein? Já está no Brasil? Sim, já entrei no fuso, já estou no fuso. O organismo e o psicológico já se adequou ao fuso brasileiro, já? Pois é. Na primeira semana é um pouco difícil, porque a gente está 5 horas na frente, depois tem que voltar. O metabolismo fica todo desencontrado, é meio tenso, mas depois a gente entra no ritmo. Maravilha, padre. Que alegria. Primeiramente, eu queria então já te agradecer assim pela sua humildade, né, de ter de imediato aceito o nosso convite, mesmo sabendo que talvez a gente não se trata de pessoas de muita visibilidade, né? Mas o senhor prontamente, né, com muita humildade, aceitou o convite, né? Nós tivemos aquele primeiro contratempo porque o senhor antecipou a sua volta para o Brasil, mas você manteve a sua palavra de nos atender e fazer esse bate-papo com a gente. Então, eu queria primeiro te agradecer por isso, dizer que é uma alegria conhecê-lo, né, através aqui das redes sociais. Imagina, estamos à disposição, né? Já que o Carlos me chamou para essa missão, vamos fazer com perseverança. Olha, e o Carlos, ele tá te dando bastante serviço.
Pois é, rapaz. Olha, foi assim como você falou aí. Para mim, apesar de ser um ano assim diferente no sentido de que o mundo enfrenta uma realidade pela qual jamais nós, essa geração, imaginaria passar, mas para mim foi, está sendo um ano realmente mais que extraordinário, né? Muitos sinais e muitas coisas Deus me possibilitou viver nesse tempo, né? Nesse tempo onde o distanciamento social, onde a reclusão e etc. Mas como foi bom chegar aqui no Brasil e ver que tudo tá diferente. Eu pensei que nem a pandemia tinha aqui mais. Porque lá É na Itália a verdade, né, gente Fábio? realmente viveu um momento difícil, como está vivendo agora. Eu tive que antecipar, porque senão eu ia ficar preso lá, como está todo mundo novamente em lockdown, e vai ser um inverno tenebroso, é muito triste, né? Não tenha Mas dúvida, enquanto não Padre. chega a vacina, para dar uma segurança, principalmente para a Europa, nesse momento que entra no frio novamente, o calor dos trópicos aqui está fazendo a gente, pelo menos, dar mais uma aliviada, né, nessa situação. Embora a pandemia está aí, mas a gente sente que nós estamos numa situação mais confortante aqui no momento. Não tenha dúvida, Padre. Não tenha dúvida, o nosso clima tropical, nesse sentido, nos favorece um pouco, não muito, mas um pouco mais do que aqueles que residem na Europa, né? Então, por isso que o senhor voltou um pouco antes, e eu tenho certeza que você deve ter ficado muito feliz de pisar de novo na sua pátria, né? Solo brasileiro, depois de quase um ano fora, né? Sim, sim, Na sim. Europa. Mas a sensação de missão cumprida, de projeto realizado, isso é satisfatório, né? Não, não tenha dúvida. Padre, eu vi assim algumas lives que o senhor teve a possibilidade de realizar, né? Sei que o senhor é um grande comunicador, apresenta um programa aí jovem, né? Está fazendo um trabalho belíssimo aqui no Brasil, arrebanhando aí uma juventude que de fato se apaixonaram e querem ser amigos de Carlo. Mas eu me lembro da primeira frase, né? Que é uma das primeiras lives que você fez nas vésperas da beatificação. E quando o entrevistador dizia que não somos nós que escolhemos o nosso santo de devoção, são eles que nos escolhem, né? E eu fui muito tocado também pela história do Carlo, né? Por ser um santo assim dos tempos atuais, né? E tão jovem também. Então, assim, ele de fato tem impactado muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, né? Por ter o seu dia na liturgia ser o mesmo dia de Nossa Senhora Aparecida, né? E o milagre para a beatificação também ter acontecido aqui no Brasil. Então, a gente percebe, e ele ter escolhido um padre brasileiro também para poder residir com a família Cutis lá no período Pois da é. beatificação. Então, parece que ele realmente tem um amor, embora não tenha. Eu acho que o Carlos tem uma veia brasileira. Tem uma veia brasileira. É verdade, Dona né? Antônia expressa muito o jeitão brasileiro. Na convivência com ela, a gente percebe muito bem isso. Né? Ela é hoje assim a porta-voz da santidade do filho ao mundo, né? Porque ela fala por ele. Então a gente percebe que nos gestos, no modo de ser, tem muita familiaridade com o nosso jeito afetivo de ser, com o nosso modo de ser brasileiro. Então nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser, né? E Com cara, realmente certeza. escolheu o Brasil também, escolheu. Por N fatores, É né? Um deles eu digo porque ainda o Brasil é o país mais jovem do mundo, ainda, né? Chegará o momento que talvez nós não teremos mais esse perfil, esse panorama de juventude. E o Carlos, por ser jovem, por si só, pelo seu exemplo, pelo seu modelo, fala à juventude. E a nossa juventude do Brasil é uma juventude que, se nós formos olhar a grosso modo, como também os jovens do mundo, estavam meio perdidas aí pelo relativismo, estavam meio vazias de Deus, né? Podemos dizer assim. Então, Carlos beatificado esse ano, no ano de pandemia, não é por acaso. Tudo tem uma razão de ser mesmo. Nos chama a uma reflexão profunda, né? Ao encontro conosco. E eu penso que o fato do Brasil ter se tornado assim, a referência para esse momento tão forte, que foi uma beatificação onde o mundo tomou conhecimento, é inédito isso na igreja, nunca houve, é a primeira vez na história,
pelo menos do conhecimento que eu tenho, que uma beatificação foi televisionada para o mundo, tá? Porque todo dia acontece beatificações, né, nos países, nos lugares, e a gente não toma muito conhecimento. Mas, de repente, Carlos, nesse momento de reclusão, onde ele é o candidato a patrono da internet, nós tivemos aí, de forma global, a beatificação do Carlos sendo conhecida, a mensagem do Carlos, a vida do Carlos, o testemunho do Carlos sendo conhecido pelo mundo. Só para você ter ideia, lá na associação a gente recebia e-mails de televisões. Dona Antônia até falou para televisões árabes, se você quer saber, né? Então, assim, até o universo árabe, a mensagem do Carlos, a vida do Carlos tocou lá alguma pessoa, né? Aqui mesmo a gente recebe algumas mensagens no Instagram de pessoas desses outros países onde não existe a fé cristã como centro, né, como referência. E, de repente, Caro, né, pôde, assim, é realmente um outro Francisco. Né? Francisco conseguiu, com a sua vida, olha o que é Francisco para a igreja hoje, né? O que foi e o que é. Então, nesse momento, nesse tempo, Carlos vem ser esse grande sinal do amor de Deus, né? Não é o Carlos pelo Carlos, mas é o Carlos que expressa para a humanidade, para todos nós, sobretudo para a juventude, o amor de Deus, o reino de Deus, né? O reino de Deus. Nós somos e temos a obrigação de sermos também portadores do reino de Deus com o nosso testemunho, com o nosso abraço cristão da fé. Nós temos a obrigação moral de sermos portadores do reino. E Carlos foi de uma forma muito simples na sua vida. Maravilha. Padre, você sabe que eu me lembrei agora de um pensamento de um padre jesuíta, se eu não estiver enganado, é Pierre de Taylor, o nome dele, né? Onde ele dizia que assim, nós não somos seres humanos fazendo uma experiência espiritual. É o contrário, nós somos seres espirituais fazendo uma experiência humana, né? E que tem prazo de validade. Então, assim, a nossa experiência humana, nós não sabemos o dia e a hora que vai acabar. E a do Carlos, por exemplo, foi uma experiência curta, de 15 anos apenas. E ele, com 15 anos, conseguiu estabelecer um projeto de vida que deu certo, né? Onde ele dizia que era estar ao lado de Jesus, é o projeto de vida dele. Qual é a leitura que você faz disso hoje, para que os jovens também possam, a exemplo de Carlos, ter essa concepção, essa conscientização de que aqui a vida é uma experiência humana e daqui a pouco vai acabar e a gente tem que executar esse projeto de vida. Exatamente. Em contraponto com o mundo, porque o mundo tenta eliminar essa ideia. O mundo quer que nós nos tornemos eternos no tempo, e não existe eternidade no tempo. A eternidade é fora do tempo. Então, hoje, mais do que nunca, com o relativismo que está aí infiltrado em todas as situações, e o homem, que principalmente com a sua relação com a morte, né? Nós temos uma dificuldade muito grande de nos relacionarmos com a morte, justamente porque nós não conseguimos dominar. Tudo aquilo que o homem não tem domínio, ele se perde, né? Ele fica propenso aí aos desvaneios. Mas essa loucura do homem de querer vencer a morte pela humanidade é uma causa perdida, porque a morte é inerente à vida e a morte é a passagem justamente para aquilo que você falou no início, para o nosso retorno para Deus. Essa consciência nós temos que buscar ter todos os dias. Tá? Então, a humanidade é uma vocação que Deus nos convida a ser humano. Estou falando isso todos os dias. E Carlos justamente soube entender isso. Por isso que ele não precisou fugir do que ele era, porque acolheu a santidade. Não, a santidade é algo extraordinário que se faz no ordinário da vida, do dia a dia, daquilo que eu sou. Então, o que acontece hoje é que nós muitas vezes vivemos em conflito com essas realidades, nós não acolhemos, vivemos brigando, ora conosco, ora com Deus. Esse é o problema. Ao passo que deveríamos fazer justamente o quê? Esse equilíbrio aí, esse encontro profundo daquilo que é o Espírito, é o que fala lá na carta de São Paulo aos Gálatas, né? Nós não podemos viver nessa briga. Existem as coisas da carne, existem as coisas do Espírito, mas nós temos que entender que uma está na outra. Porém, o Espírito transcenderá. O Espírito transcenderá. É aí que Carlos falava, né? Eu vivia voltado para o infinito. O meu plano de vida é Deus, é Jesus. Meu projeto de vida é estar... Mas eu não posso tirar e eliminar aquilo que sou. Senão, não tem como
Não tem como viver, fazer a experiência da santidade, porque não se faz a experiência da santidade nas nuvens. Não se faz a experiência da santidade como anjos. Não existe isso, porque já estão em Deus. Mas a experiência da santidade, ela se dá na humanidade, na condição humana. Mas eu preciso acolher isso que eu sou. É aí o problema, né? Quantas e quantas pessoas, eu não diria só jovens, mas adultos e pessoas vivem em conflitos profundos consigo mesmo. Então ela não vai ter jamais essa dimensão, essa condição de acolhimento daquilo que é espiritual. E que está também presente nela. Mas é muito forte essa ideia do mundo de querer fazer com que nós vivamos somente aquilo que é imanente. O que é imanente? Aquilo que começa e termina aqui. Aí, de repente, a pandemia colocou todo mundo preso, voltado um pouco mais, tentando voltar um pouco mais para si mesmo, aí ninguém sabe. Porque nós não sabemos nos relacionar conosco. Né? Não sabemos nem nos relacionar com os familiares, com as pessoas, imagine com a gente. Nós somos uma geração que gostamos do barulho. Do barulho, por quê? Porque o silêncio incomoda, o silêncio faz com que eu escute aquela voz que eu não quero ouvir, que é a da consciência, a que está dentro de mim. Então o barulho me dispersa. Por isso que a nossa juventude é barulhenta, porque ela não consegue ter esse encontro, com esse diálogo com ela não acolhe as suas misérias, ela não acolhe as suas limitações e nem tão pouco as suas qualidades. E Carlos integrou muito bem isso. Ele foi muito, por isso que os 15 anos foram suficientes. Para algumas pessoas, de repente, 1000 anos não seria suficiente. Por quê? Porque ela vive fugindo dela mesma. Mas para Carlos, 15 anos, ele foi capaz de fazer a síntese de tudo isso. De tudo isso. Essa integração completa, né? De corpo e alma. Essa consciência plena do estar em Deus e de qual era a minha meta e de para onde que eu vou. Nós achamos que nós vamos ficar só aqui. E que a felicidade é só aqui, que as coisas é só aqui, que o importante é ser feliz. Aqui agora você não, calma, peraí, tem um espírito aí que está esperando você fazer um caminho aí, ou buscar um caminho de santidade, que o prepare para o retorno com Deus. Né? Porque se fosse para ficar aqui mesmo, tudo bem. Aí valeria a pena ficar nessa loucura toda que está aí. Né? Mas não é, nós sabemos disso. Não existe ninguém eterno no tempo. É verdade. Padre, é interessante que uma das frases de Carlos, de dentre tantas que, né, nos impactaram, uma delas é isso, né, que ele dizia que a única coisa que nós devemos pedir na oração é a vontade de ser santos, né? E essa é a meta principal da nossa vida. E eu me lembro que o senhor sempre fez questão nas lives de parafrasear Santo Agostinho, quando ele diz que não existe santo sem passado, né, e nem pecador sem futuro, né? Então, assim, ver um jovem, né, dos tempos do século XXI, usando calça jeans, né, eu sei que houve aí essa preparação, né, para a exposição do corpo dele, né, e foi Dona Antônia que fez questão de pôr essa roupa, mas é legal porque nos remete àquele apelo que São João Paulo II dizia, né, que precisamos de santos de calça jeans, né, que vão ao cinema, que ouvem música, que praticam esporte. E Carlos é a prova disso, né? Porque eu tenho certeza que ele gostava de jogar PlayStation, videogame, gostava de jogar futebol. E aí fica uma curiosidade, padre. Eu não sei se o Carlos tinha alguma preferência por time de futebol, se ele tinha o bom gosto que o senhor tem, que eu sei que o senhor é tricolor paulista. Olha, o Carlos não era, como em tudo que ele fazia, ele não era um jovem fanático, né? Ele dava a dosagem certa para o seu gosto. Ele gostava do futebol, mas ele não era um fanático como nós e muitos italianos. Os italianos são parecidos conosco no fanatismo. Mas Carlos gostava do Milan, né? Até porque, por morar em Milão, por ter crescido em Milão, há uma respiração profunda em torno do Milan. E Carlos tinha a camiseta do Milan, torcia, assim, um torcer não que tirasse dele sem o futebol ou sem estar num jogo, ele vai viver do mesmo jeito, né? Não é aqui que se mata. Aqui se mata, né? Mata o adversário porque perdeu, porque ganhou. O cara era muito equilibrado. Aliás, a Luana sempre falava, o cara era muito parco. Parco é a palavra, a expressão italiana. O cara era muito do equilíbrio. Ele dava a dosagem certa para tudo. Era impressionante. Logicamente, tudo isso é uma leitura que é feita depois, mas no relacionar-se, no estar, na sua relação com o mundo, com as coisas, com as pessoas, ele dava sempre o tom do equilíbrio, né? Então ele sabia sempre fazer ou se portar diante de uma naturalidade muito grande,
com relação às coisas, sem exagero. Sem exagero. Nós tendemos muito ao exagero. E, logicamente, o santo de calça jeans é porque Carlos nasceu na época do jeans, né? São Francisco não tinha calça jeans da época. Então, assim, aí as pessoas querem, meu Deus, calma, gente, os outros santos do passado não existia o jeans. O jeans é uma coisa nova, americana, que veio. E todo mundo usa o jeans, os irmãos do Carlos usam jeans, né? O pai usa jeans o dia todo. Então, assim, só não tem batina jeans, né? Mas senão eu usaria também, sem problema. Mas, assim, para dizer, Carlos era do seu tempo. Ou seja, a santidade não é algo... às vezes a gente tem a ideia da santidade que é algo engessado, empacotado, e só tem as referências. Não, a santidade ela é dinâmica. Ela é dinâmica, ela perpassa o tempo. Por quê? Porque ela é divina. O que é divino não se prende ao tempo. Está fora do tempo. E ela entra em qualquer tempo, em qualquer momento, para tornar-se uma realidade. Então, a santidade do Carlos, ela é a santidade que foi acolhida para um jovem desse momento. Batina de seria legal. Entendeu? Então, assim, para dizer... Aí as pessoas ficam, meu Deus do céu, por quê? Porque a gente estava acostumado com o formato dos santos de batina, dos santos de clésima, dos santos padres, essa coisa. De repente, um jovem leigo tá aí que se vestia, né? Eu vou contar uma coisa para você, que eu acho que eu não sei se eu falei em outra live. Quando a dona Antônia foi ajudar a preparar, vestir o Carlos, né, para a exposição, foi umas 2 semanas antes. Ela comprou 2 camisas. Aquela que ele está, que é um azul, tipo um moletom, a calça, né? E a outra camisa branca. É uma outra camisa muito bonita, muito bela, uma camisa mais pro social. E ficou melhor aquela, e a outra eu ganhei. A dona doutora chegou, vai ficar pro Padre Fábio. Me dê aqui, doutor. Tá perfeitinho, já usei ela umas 2, 3 vezes, né? Aí eu disse, dona Antônia, se eu falar para o povo vai dizer que é relíquia, né? Não, mas essa ia ser para o Carlos, mas como ficou melhor aquela azulzinha, aquela mais pro moletom, mas a outra aí, eu que ganhei a outra tá comigo. Aí eu visto, lógico. Então, vou fazer uma brincadeira, padre. Só faltou a dona Antônia pôr um controle de PlayStation na mão do Carlos. Pois é, mas aí esses elementos, né, numa imagem de santo não convém, porque o símbolo maior que expressa a santidade do Carlos é a Eucaristia, né? E eu não me santifico pelo PlayStation nem pelo computador. Eles foram instrumentos que Carlos utilizou para também mostrar a sua santidade, que é possível, utilizando os meios, se santificar. Né? Por quê? Porque a santidade transcende a tudo isso. Mas eu posso usar o computador para fazer o bem, assim como tem gente que usa para fazer o mal. Né? Assim como tem gente que usa para fazer o mal. E não deveria. E Carlos mostrou, não, eu posso fazer o bem também. Olha, eu estou usando, olha a pesquisa que eu estou fazendo, olha o que ele deixou, só usando o computador. Né? Porque Carlos não tinha celular, não tinha rede social, não tinha nada disso. E já deixou um grande legado, né, padre? Essa pesquisa que ele fez, assim, com inúmeros milagres eucarísticos que tenho certeza que nós, cristãos, a maioria desses milagres nunca ouviu falar, né? Não, nem eu, nunca ouvi falar. Então, eu só conheci o mais tradicional deles, Lantiano, que todo ano eu vou a Lantiano. É o que eu mais conheci, o de Lantiano, aquele outro que está lá em Cássia, também, na Basílica de Cássia. Os 2 mais que eu... E, de repente, a gente se depara com quase 200, né? Então, assim, onde que esse menino foi, né? Viajou mesmo e vai achar milagre no Egito, num lugar que nem é tão católico. E, de repente, é muito interessante tudo isso, né? Para você ver o amor. O amor faz com que a gente... Isso mostra o que é amar. Quem ama chega na frente, não adianta. Quem ama vai estar sempre movido por esse sentimento profundo de querer deixar também para os outros e querer que os outros vivam aquilo que ele viveu. Porque é tão bom para mim, vai ser bom também para os outros. Mas como eu não posso impor, porque Carlos não podia impor, mas ele mostrou pelo seu testemunho e nos deixou esse testamento. Está aqui, ó. Quem sabe cada um possa, através disso, ser também tocado e fazer uma opção mais profunda para o seu projeto de vida. Não tenha dúvida. Padre, eu tinha tirado os comentários aí porque estava travando um pouco, mas aí eu resolvi voltar, porque é legal ver algumas reações aí.
E o Felipe Santos acabou de dizer que lançou, né, o filme Entrada para o Céu, né, na Lumine, né, para quem quiser acompanhar, quiser assistir esse documentário, esse filme sobre Carla Cutts. Ele disse que já está aí, já está, né, disponível já na Lumine, né, Entrada para o Céu. Aproveitando, padre, que o senhor falou da Eucaristia, né, a célebre frase de Carlo, né, que a Eucaristia é autoestrada, né, para ele ir para o céu. Como é que nasceu esse desejo dele de tão precoce, vamos dizer assim, logo aos 7 anos, já despertar um desejo em querer fazer a primeira Eucaristia, sendo que naquela ocasião, naquela época, os pais ainda não eram tão assíduos na igreja assim. Uhum. É aí que a gente vê o extraordinário agindo, né? Tudo aquilo vem ser um grande sinal, porque, como eu tenho falado ultimamente, nós usamos muito uma expressão que diz que santo de casa não faz milagre. Mas o Carlos foi um santo que fez o milagre primeiro em casa, tá? Então, a sua família experimenta primeiramente o milagre de ter o Carlos como filho, né? E todos esses sinais que Carlos começa a apresentar desde a sua infância já vai fazendo com que a família possa ser tocada e vá compreendendo, mas espera aí, por quê? Porque realmente não foi pelo testemunho dos pais de católicos assíduos, de católicos comprometidos, engajados, como nós entendemos aqui. Eram católicos, de berço católico, família catolicíssima e tal, mas de cumprir o preceito da missa somente, de vez em quando, aquela coisa toda. Então, Carlos vem fazer um movimento de chamada profunda, né, para... O Carlos vem ser o catequista dos pais, no primeiro momento. Vem catequizar a própria família. Por quê? Porque Carlos era autodidata. Então, assim, quando ele chega aos 7 anos, se duvidar, ele sabia mais que o pároco. Por quê? Porque ele já tinha pesquisado, ele já tinha lido toda a doutrina da igreja, todo o catecismo ele já sabia, a Sagrada Escritura ele já sabia. Por quê? Porque foi um desejo próprio, um impulso próprio, né? Então, assim, não tem uma explicação racional para isso. Aí é que a gente diz que Carlo tem a ciência infusa. O que é a ciência infusa? A ciência infusa é justamente essa capacidade transcendental de estar plenamente em Deus e de absorver de uma forma muito rápida aquilo que é divino. Aquilo que é divino. Logicamente, quem estava convivendo com ele não sabia dizer isso. A avó dizia que era assim. Por ele gostar tanto das coisas da igreja, a Luana sempre dizia, Carlos vai ser muito grande na igreja, ou vai ser um bispo, um papa. Hoje ela disse, meu Deus, realmente, Carlos é grande na igreja, mas não é nada daquilo que eu pensava. Porque, logicamente, quando uma pessoa começa a ler muito a Bíblia, começa a ir muito à igreja, a gente já começa a dizer, vai ser padre. Né? A gente já rotula. E muitas vezes rotula de forma negativa, pejorativa, até desestimulando. Isso não é legal. Infelizmente, hoje a gente vive um ataque tão grande aqui dentro da própria família. Quando a família não é católica como deveria ser. Basta um filho começar a gostar um pouco. E nós temos muitos. Olha, aqui todo dia eu vejo testemunhos bonitos, principalmente do povo do Nordeste. Meu Deus do céu, que Nordeste santo. Os nossos jovens do Nordeste são muito engajados, você vê cada coisa bela, cada coisa linda. Então, assim, e eu tenho certeza que se você for fazer uma pesquisa, a maioria deles, os pais não frequentam. Os pais não frequentam. Os pais até às vezes criticam, tá indo muito na igreja. Eu acho, me dói quando eu ouço, quando eu vejo, quando eu sinto isso, que pais querem proibir ou querem tolher o filho de fazer a sua experiência de fé. Porque deveria ser o contrário. Padre, eu não estou conseguindo te ouvir agora, porque parece que a conexão caiu um pouco. Você está me ouvindo? Perfeitamente, estou te ouvindo perfeitamente. Estou te ouvindo, sim. Eu não estou conseguindo te ouvir. Mas eu até desativei os comentários aqui para ver se melhora. Eu estou ouvindo perfeitamente. Vamos ver se vai... Pergunta para o pessoal se eles estão ouvindo. Tô olhando aqui, nenhum probleminha. Não consigo ouvi-lo. Mas eu tô te ouvindo. Vamos ver se alguém aqui que nos acompanha, se alguém consegue nos dizer aí. Eu não estou conseguindo te ouvir, padre. Eu estou te ouvindo. Ficou mudo para mim aqui. Eu estou... Ó, o pessoal está ouvindo perfeitamente. O pessoal está ouvindo. Ó, estão dizendo que está normal, né? Olha aqui. Interessante. Tá normal. Deixa
então abrir aqui rapidinho no... Eu vou abrir aqui no computador também. Quem sabe eu consigo. Vai dar um... Ah. Ó, eu tô conseguindo ouvir pelo computador. Vai dar um pouco de delay, padre. Tá Mas bom, aí sem não tem problema. problema. Depois que eu terminar de fazer a pergunta e o senhor responder, eu ver que se o senhor se silenciou, eu vou tentando ouvir. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, padre, sobre essa experiência de recusa de Carlo, né? Quando o pai, né, possibilitou a chance de ele ir à Terra Santa, né? E aí parece que houve uma recusa da parte dele com uma justificativa belíssima, né? Bom, eu digo sempre que esse momento aí, o cara quis dar uma chamadinha de atenção do André, né? Quando o pai o convidou para ir à Terra Santa, fazer os lugares de Jesus, e Carlos, de uma forma muito simples e taxativa, disse para o pai, olha, Jesus está aqui do lado, está aqui no tabernáculo, tá? Então, essa experiência eu posso fazer em qualquer tabernáculo, em qualquer igreja. Eu não preciso ir à Terra Santa para sentir que estou próximo de Jesus se ele está aqui, tá? Foi mais nesse sentido que Carlos, acho que ele quis chamar um pouco a atenção do André, né? O André ficou, respeitou e com certeza refletiu sobre isso, né? Porque às vezes nós queremos fazer coisas fora do comum para mostrar devoção ou coisa do tipo, e às vezes naquilo que é mais simples, naquilo que está mais próximo talvez de nós, nós não conseguimos expressar como um momento de adoração. Para quem encontro mais profundo com Deus do que um momento de adoração, né? E às vezes a gente não valoriza isso. Ah, quero fazer uma peregrinação para me transformar, sentir de não. Peregrinação é um detalhe. Experiência de fé se dá justamente pelos sacramentos, e que era o que o Carlos vivia fortemente, a vida sacramental. E aquilo também que era importante, que estava ligado à Eucaristia, Carlos experimentava sempre. Então, acho que ele quis chamar um pouco a atenção do pai. Ó, pai, vamos fazer a adoração? Vamos para a missa? Maravilha, padre. Estou ouvindo mais um pouquinho aqui a sua resposta para mim poder contextualizar aqui. Mas que legal. Vamos fazer. Acabei de ouvir aqui, padre. Desculpa esse delay aí, né? Porque ficou mudo para mim. Tem uma frase do Carlos também muito bonita que fala assim: o balão necessita de descarregar os seus pesos para poder elevar-se. Assim também a alma, para chegar ao céu, precisa de remover até as pequenas cargas que são os pecados veniais. Qual que foi a relação do Carlos com o sacramento da reconciliação? Carlos pega justamente aquilo que é importante para a sua chegada ao céu. Quando o Carlos lê a história toda da aparição de Fátima, toda a doutrina que está ali, porque a doutrina que está contida na aparição de Fátima é perfeita, é muito pontual. E quando Nossa Senhora diz para o Francisco que ele tem que rezar muitos terços ainda para ir para o céu, Carlos ficou preocupado. Por quê? Porque ele não queria ir para o purgatório, ele queria ir direto para o céu. E como um bom conhecedor da doutrina da igreja, existem elementos que nos dá a condição de ir para o céu. A Eucaristia e a confissão são os pilares. A reconciliação. Então, Carlos cuidou e tratou de estar sempre fazendo o encontro com o sacramento da penitência. Sempre estava lá, semanalmente, quinzenalmente, confessando. Por quê? Porque ele não queria ir para o purgatório. Ele queria ir direto para o céu. Ele colocou essa obstinação. Não, eu quero ir direto para o céu. E para subir, aí ele faz essa reflexão belíssima, que meditação bela. Ele compara a alma com um balão. Só vai subir se esvaziar. E aquele fogo que vai lá é a confissão, que faz com que o balão fique leve e você suba. Mas eu preciso esvaziar, que são os pecados. Eu preciso jogar os pesos fora. Olha que analogia, que parábola, né?
que parábola, que coisa assim, interessante a capacidade do Carlos de fazer essa comparação. Por quê? Porque ele precisava estar constantemente vazio, esvaziado dos pecados, para chegar mais rápido ao céu. Se não fosse pela... A Eucaristia era a estrada, mas o balão também ajuda. Padre, eu queria também elucidar aqui nesse nosso bate-papo também essa proximidade de Carlo, né, com a Virgem Maria, né? E tem um beato, né, padre? Eu estou tentando aqui, Beato Henrique Suman, que dizia assim que buscar a santidade sem o auxílio da Virgem Maria é como querer voar sem ter o ar, né? Então é muito lindo quando esse beato faz essa analogia, né? Porque de fato todos os santos recorreram a ela para alcançar esse estado pleno de vida. E é muito lindo quando você diz que ele era um jovem bonito, né? Que de certa forma já ali na adolescência despontava ali algumas candidatas e ele muito gentilmente, né? Se justificava não ter interesse em relacionamento porque a única mulher da sua vida era a Virgem Maria. Queria que você falasse um pouco para nós aí dessa experiência mariana de Carlo. Exatamente. Primeiramente, Carlo entendia muito bem a importância e o papel de Nossa Senhora na fé católica. É interessante que quando nós formos falar do Carlo, a gente tem sempre que falar e entender que era um jovem que conhecia muito bem a doutrina. Coisa que muitos dos nossos jovens não conhecem. Por isso eu só posso amar o que eu conheço. A doutrina da igreja. E Nossa Senhora é um pilar da nossa fé. Porque nós não somos protestantes. Nós não somos protestantes. Então, amar a Nossa Senhora é vital para fazer e estar no caminho da santidade. É vital, é essencial para mim, católico, ter um amor profundo a Nossa Senhora. E Carlos tinha isso muito claro. E quando ele elege Nossa Senhora como a mulher da sua vida, é porque justamente ele vê em Nossa Senhora aquela referência de discípulo que é capaz de fazer com que ele também continue firme nesse caminho, nesse propósito no qual ele se propõe. Logicamente, se formos voltar para a questão humana, é uma excelente resposta para não magoar e não ferir ninguém, né? Então, se Carlos diz, olha, a única mulher da minha vida é Nossa Senhora, ele já apresenta aí algo extraordinário também. Então, com certeza, as outras meninas, ou quem tinha algum interesse, não sei, já via aí algo extraordinário nessa resposta. Não é uma coisa comum. Porque os jovens na idade do Carlos, ainda mais na Itália, no país do primeiro mundo, e Carlos é um jovem rico, bonito e tudo, são vaidosos, competem entre eles, querem se autoafirmar com isso, com as meninas, com isso. Carlos não, o Carlos tinha muito claro o seu propósito, mas ele não deixou de ser nobre, de ser fino, de ser elegante, de ser educado. Carlos fazia bem feito tudo que se propunha a fazer, né? E era justamente um dos pontos mais bonitos de Carlos, era como ele tinha esse poder de atração, de envolver as pessoas estarem próximas dele, ele sempre tinha algo, uma mensagem do céu para dizer para elas, tá? Então, isso faz com que as pessoas e os próprios amigos vão percebendo que tem algo de diferente ali, mas eles não sabem identificar que é santidade. Porque para eu identificar a santidade, eu preciso ter algum resquício dela em mim. E ainda mais falando-se de jovens de Milão, que é não posso dizer, a Itália hoje é um país sem fé. A Itália hoje é um país vazio de Deus, de muita coisa. E Milão, principalmente, onde os jovens estão mais voltados. É a capital da moda, é a capital da elegância, do brilho, do glamour, dessas coisas todas, né? Milão é um reflexo daquilo que nós gostaríamos de ter de belo. Porque é a capital da moda, se vestem muito bem, são muito finos, é muito bonito, muito... Né? Então, de repente, Carlos é desse contexto que faz uma diferença imensa. Ou seja, não se deixa levar pela vaidade do ser, mas
de um ser que está ligado à imagem, à aparência. Nessa... Carlos passa no meio de tudo isso daí, querendo o quê? O céu. Não quero as passarelas de Milão, quero o céu, né? Então isso é muito, muito, muito bacana. Veja bem, a gente tem que entender que Carlos é desse contexto de Milão. Quem conhece Milão sabe o que é Milão. Sabe o que é Milão, né? E de repente, Carlos vem ser um sinal de contradição a tudo que é da sua cultura também. Por quê? Porque Carlos queria o céu, não queria a glória milanesa, não queria a glória de Milão, nem do mundo. Porque quem quer ser famoso na moda tem que passar por Milão, tá? Porque ali passa o belo no sentido estético, daquilo que o mundo construiu de belo. Tem que passar pela passarela de Milão. Mas Carlos queria a passarela do céu. Muito bem. Padre, para a gente fechar aí o nosso bate-papo, queria fazer uma última pergunta, já agradecendo a paciência de todos que estão aí interagindo. Eu sei que tem muitos comentários aí, não deu para a gente ler, né? Mas agradeço a todos que estão participando, tá dando a possibilidade de conhecer aí o nosso grupo. Nós faremos o possível para disponibilizar essa live nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, né? O YouTube do Grupo de Oração Novo Pentecostes e no Facebook também, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco, então, sobre outro aspecto que impactou muito o mundo, que foi, de fato, assim, o corpo dele está intacto, né? Eu já não uso mais a palavra incorruptível, porque o senhor nos educou com relação a isso, mas o corpo dele está intacto também, acho que foi algo que chamou muito a atenção. Eu queria que você explicasse a sua experiência, né? Porque você esteve lá, você participou disso, e que você pudesse falar para nós como que foi isso, né? Se você, de fato, já havia presenciado algo desse gênero. Não, eu nunca tinha visto um corpo exumado na minha vida. Jamais. Nunca. Só o máximo que eu já vi somente a pessoas mortas quando eu vou fazer as exéquias, né? Mas foi uma experiência realmente para você ver, né? Como tudo em torno da. Foi uma preparação, porque a exumação do corpo do Carlos foi 23 de janeiro do ano passado, 2019. E eu tive já a experiência de ver o corpo do Carlos exumado, então já foi como que uma preparação, já foi um chamado. Porque não foi todo. Pouquíssimas pessoas teve acesso a ver o corpo do Carlos sendo tratado. Pouquíssimo, porque ficou muito reservado, muito fechado mesmo. Foi preparado um ambiente, que foi até na casa dos Capuchinhos, lá em Assis, que veio toda essa equipe médica para fazer esse tratamento. Durou aí 2 meses, mais ou menos, de tratamento. Então, não foi todo mundo que teve acesso para ver, né? Graças a Deus, eu tive essa graça desde o primeiro momento. Dona Antônia quis que eu visse, que eu estivesse. Então, realmente, antes de ver, foi, meu Deus, como será? Porque é um cadáver. Primeira emoção de quando foi abrir, a gente, será que se vai ter alguma coisa? Se decompôs tudo? O que vai ter? O que sobrou do cara, né? E, de repente, quando se abre o caixão, tem tudo. Tá intacto, tá todo inteiro, tá perfeitinho. E Dona Antônia disse assim para mim, eu tinha certeza. Dona Antônia dizia, eu tinha certeza. O meu coração já dizia que Carlos tá... Isso bem antes, ó. Porque todo ano eu vou lá, todo ano eu fico com eles. Dona Antônia já dizia, o corpo do Carlos está intacto. É uma certeza que eu tenho, né? Ela dizia. E quando abriu, a primeira imagem que teve, ela já mandou para mim, porque eu não pude estar na hora, fui depois. Ela viu, Padre Fábio, está intacto. Então, assim, foi uma grande alegria e saber disso e ver esse momento, né? E estava lá, né? Como sendo para a gente também um sinal. Isso é um sinal também, porque, lógico, como eu já falei e repito, o mais importante não é o corpo do Carlos estar intacto ou não intacto. O importante para nós é a santidade do Carlos, tá? É a santidade do Carlos, é a vida do Carlos que vem dizer muita coisa para nós. Mas também o corpo estar naquele estado não deixa de ser também um sinal, né? Deus fez tudo muito completo com o Carlos, muito perfeito. Deixou até o seu corpo como uma grande relíquia.
Logicamente, depois foi feito todo o tratamento, né, para que pudesse ser exposto e agora para se conservar, logicamente, para sempre. Mas isso vem ser um grande sinal e, do ponto de vista da emoção, é realmente um momento assim muito, muito bacana de ver, de sentir, de estar ali. Eu fiquei olhando cada detalhe, os dedos, as mãos, os pés, assim, os dentes que ele estava sorrindo. E assim, poxa, os cabelos, né? Então, assim, meu Deus do céu, que coisa, né? Não tem assim, não tem como a gente dizer em palavras, só quem vive ali, quem vê, cada um vai responder de um jeito, né? Aquilo que acolhe pelos olhos e pelos sentidos. Então, para mim, foi realmente um grande sinal de Deus também o corpo do Carlos ter ficado intacto. Padre, então eu ainda estou ouvindo sua resposta. Fiquei triste que eu perdi o seu retorno agora nessa segunda metade, mas acredito que não comprometeu aí o nosso bate-papo. Queria te agradecer muito. Espero em Deus que um dia possamos ir aí na sua diocese, te conhecer pessoalmente, né? A gente poder celebrar a Eucaristia juntos. E eu gostaria de saber se o senhor poderia nos dar uma bênção. Não sei se a relíquia está perto do senhor aí, mas se você poderia nos dar uma bênção agora, né? Sobre a intercessão de Carla Cutz. A única relíquia que está perto de mim aqui agora é o anjinho que ficou no túmulo do Carlos o tempo todo. Esse aqui que viaja comigo sempre, né? Então, o anjinho está aqui, o anjinho está aqui. Esse aqui ficou no túmulo dele, lá em Assis, todo o tempo que ele ficou sepultado, né? Eram dois. Um foi com o outro padre e o outro ficou comigo, né? Então, o anjinho também é uma relíquia. Então, vamos pedir a Deus, sim, que abençoe a todos vocês que estiveram aqui conosco, nesse bate-papo, nesse momento de espiritualidade, né? Porque conversar sobre a vida do Carlos é um grande enriquecimento para todos nós, né? Só tem a nos acrescentar, só tem a nos dizer e nos impulsiona a querer também fazer esse caminho. Isso é que é o mais importante, é a gente entender que é possível, sim, desde que eu me coloque no caminho, né? Desde que eu me coloque no caminho. E não tenha medo, não tenha medo. Por quê? Porque se a minha meta é Deus, por que eu vou temer? Não tenho que temer, tá? E o que surge aí de aresta, de adversidade, é justamente para que nós possamos ainda ter essa meta e saber que realmente o caminho é certo. Porque tudo aquilo que é de Deus vai ser sempre perseguido. Vai ter sempre contradição. Vai ter sempre o inimigo tentando destruir. Então, quando acontecerem essas coisas, pode ter certeza, é seguro. Vale a pena. Então, vai adiante. Então, vamos pedir a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, que abençoe a todos vocês, ao Alessandro, e que possamos também, assim como o Carlos, ter Nossa Senhora como a grande mulher e única mulher da nossa vida, no sentido de que ela, quem nos dá e quem nos aponta, quem nos ensina a chegarmos mais próximos de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do nosso beato Carlo Acutis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite, Padre. Deus te abençoe grandiosamente. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com o senhor e até um dia, até breve, com a graça de Deus. Até breve. Até breve. Tchau. Isso aí, meu povo. Muito obrigado, viu, pela companhia de vocês. Quero encerrar então com a música do Peter de Laura, né? A música que fala
do jovem Carla Kutz. Gostaria que vocês pudessem seguir o nosso grupo de oração. Siga-nos nas redes sociais aí, GO Novo Pentecoste _ VZ, e o nosso YouTube também, Grupo de Oração Novo Pentecoste, tá bom? Como pode alguém tão jovem me fazer pensar profundamente assim sobre quem eu sou? Como pode alguém tão jovem desejar a Deus eternidade assim, amando e sendo amor? Exemplo para mim, exemplo para nós, tanto de calça jeans, não estamos sós. Exemplo para mim, exemplo para nós, santo de calça jeans, não estamos sós. Eu quero de verdade buscar a santidade. Tristeza é somente olhar para mim, felicidade é olhar para Deus. Eu quero de verdade buscar a santidade. Tristeza é somente olhar para mim, felicidade é olhar para Deus, meu supremo bem. Meu supremo bem. Que alegria realizar, meus irmãos, essa live. Foi muito bom. Queria agradecer a todos que estiveram conosco. Olha, dá para ler alguns nomes aí. Celina Peixoto da Mota. Muito obrigado. Mick Jean. Deus abençoe vocês, viu? Que alegria, que alegria. Gilmara, obrigado pela presença também. Tô falando aí os nomes aí, gente, né, de vocês. Vai mandando um salve aí. Daqui a pouquinho a live vai cair. Mas dá tempo aí de ler algumas coisas, né? Oh, que legal, Miquidinho. Obrigado. Gratidão mesmo, né? Que bate-papo bacana. Mark Pontes, Miluca, né? Olha que legal, que turma boa. Suerda Areia, muita alegria. Obrigado. Rosana, Adriana. Olha que quanta gente maravilhosa aí, quanta gente abençoada. Muito, muito inspirador. Carlos realmente tem, conquistado os nossos corações. Nós nos sentimos assim muito, muito. Ele mexeu com as nossas estruturas mesmo, né? Ele quis nos dizer assim: olha, filhos, né, amigos, irmãos, é possível, né? É possível ser santo, sim. Alessandra 8032 Moreira Costa de Abrantes. É possível nós sermos santos, né? Santo não é aquele que não peca, né? Dizia São João Paulo II, Santa Teresa d'Ávila. Santo é aquele que sempre se levanta. Então, se nós cairmos, qual que é o nosso papel? Né? Estender a mão ao Senhor e pedir para que Ele nos levante, para que a gente não desista da nossa jornada. As lutas serão grandes, temos aí pandemia, são tantas situações da vida, né? Situações pessoais, situações exteriores, né? Situações coletivas, como essa pandemia, que lá na Europa já está arrebatadora de novo, mas com Deus tudo é possível, não é verdade? E Suerda, muito obrigado, Suerda. Inês, bom, olha que legal, gente, muito bom conhecer vocês, mais uma vez me apresentando. Eu sou Alessandro Borges, nós somos do grupo de oração Novo Pentecostes, da paróquia São José de Vila Zelina, aqui em São Paulo, Arquidiocese de São Paulo. No dia que vocês estiverem aqui em São Paulo, por favor, venham nos visitar, hein? Por favor. O nosso grupo de oração é às terças-feiras, mas a paróquia está aí, nós temos missa aos domingos, né? Oh, que legal! A Suerda Arego já está nos seguindo. Obrigado, viu, Adriana? Então siga-nos aí nas nossas redes sociais, tá bom? Tem o Instagram, temos o YouTube, temos o Facebook, Grupo de Oração Novo Pentecostes. Temos aplicativo também, gente. Olha que legal, temos aplicativo. Você ainda não está disponível para o iPhone, mas qualquer celular Android
pode abaixar o aplicativo Grupo de Oração Novo Pentecoste. Uma santa noite para vocês, viu? Vou terminar aqui, então, enquanto a live não cai, mais uma vez com essa música maravilhosa do Peter de Laura, viu, gente? PHN. Procura aí no YouTube que tem uma versão linda lá. Como pode alguém tão jovem me fazer pensar profundamente assim sobre quem eu sou? Como pode alguém tão jovem desejar a Deus de eternidade assim, amando e sendo amor? Exemplo para mim, exemplo para nós, santo de calça jeans, não estamos sós. Exemplo para mim, exemplo para nós, santo de calça jeans, não estamos sós. Eu quero de verdade buscar a santidade. Tristeza é somente olhar pra mim, felicidade é olhar pra Deus. Eu quero de verdade buscar a santidade. Tristeza é somente olhar pra mim, felicidade é olhar pra Deus, meu supremo bem. Oh, meu supremo bem. Não estamos só. Eu quero de verdade buscar a santidade. Tristeza é somente olhar pra mim, felicidade é olhar pra Deus. Eu quero de verdade buscar a santidade. Tristeza é somente olhar pra mim, felicidade é olhar pra Deus, meu supremo bem. Oh, meu supremo bem. Amém, Magda, Tatiane, que legal, gente. Quanta manifestação de carinho. Deus abençoe vocês. Vai ficar salvo no IGTV, no YouTube também vai ficar salvo, tá bom? Daremos um jeito de disponibilizar também no Facebook, todas as nossas redes sociais. Quem quiser baixar nosso aplicativo maravilhoso, levinho, e tem assim, gente, um menu completo para quem quer viver bem a sua fé, tá bom? Ó, um beijo no seu coração, um ótimo final de semana e que Carla Kutz interceda por todos nós para que nós também consigamos chegar a esse estado pleno de vida, a santidade. Tchau, Deus abençoe, Rosana, Célia, tchau, Deus abençoe.